Olá, graça e paz. Passando para trazer mais uma palavra ao seu coração, conforme o Senhor ministrou no meu. Enquanto eu li a palavra, eu passei pelo livro de Números, no capítulo 16, a partir do verso 41 até o 50. A palavra do Senhor diz assim: Mas no dia seguinte, todo o povo de Israel se queixou de Moisés e de Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão e se voltou para o tabernáculo, subitamente a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram até diante do tabernáculo e o Senhor disse a Moisés: Fique longe dessa comunidade, porque eu acabarei com este povo num instante. Mas eles caíram no chão com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: Pega o incensário, coloque fogo do altar e incenso nele, corra pelo meio do povo para obter o perdão dos pecados deles, porque o Senhor está muito irado e a praga já começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu até o meio do povo. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e obteve o perdão dos pecados do povo. Ele ficou entre os vivos e os mortos, e a praga parou. E os que morreram em decorrência da praga foram 14.700 pessoas, sem contar aqueles que morreram por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada do tabernáculo, pois a praga havia parado. Queridos, eu li essa palavra e senti que ela tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivenciado. A palavra também fala praga, mas ela também se traduz como epidemia. E você percebeu que quem passou por entre os vivos e os mortos foi o sacerdote, foi Arão, com o incensário. E a palavra fala de uma maneira muito clara em Apocalipse que o incenso ele é comparado às orações do povo de Deus que sobem e alcançam o coração do Pai. Então, o sacerdote, mas as orações do povo são aquilo que o Senhor ouve, recebe aquilo no coração e ele derrama, aquilo aplaca a ira de Deus e é derramado perdão dele sobre os pecados do povo. Hoje, quem é o sacerdote que está em condições de andar por entre os vivos e os mortos da pandemia? É o Cristo de Deus. Ele é o sacerdote. Só que a palavra fala que Jesus está sentado à direita de Deus no céu. E agora? E agora, quem então? Se Jesus está no céu, como que ele vai passar aqui entre os vivos e os mortos na pandemia? A mesma palavra também fala que ele é o cabeça e que o corpo dele é a igreja. Então, o sacerdote de Deus, o Cristo, ele pode e ele deve passar por entre os vivos e os mortos da pandemia, através de você e através de mim. Nós somos o corpo do sacerdote Jesus Cristo aqui na terra. Nós podemos orar e interceder. Porque você concorda que depois que essa pandemia passar, se você for olhar de uma maneira simples e natural, basicamente vai importar o quê? Vai importar que quem morreu e quem sobreviveu. Só que do ponto de vista bíblico, isso daí tem consequência eterna, porque quem morreu vai passar a eternidade onde? Com quem? Por isso que a nossa intercessão, a nossa oração como corpo de Cristo, como sacerdócio real, povo santo, é o que vai fazer diferença. O sacerdote que atravessa no meio do povo é aquele que vai ter o privilégio e a honra de orar e interceder pelas vidas das pessoas. Só que qual é o tipo de oração? Porque a palavra fala que muitas vezes nós oramos e nós não recebemos resposta. Nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então a gente precisa compreender do ponto de vista da visão de Deus em relação a todo o contexto que a gente tem vivido. Porque
A oração do sacerdote é uma oração onde a gente reconhece que todos nós somos pecadores, então nós precisamos nos humilhar e nos arrepender, porque diante de um Deus que é santo, nós temos uma vida que a gente comete pecado, a gente erra, a gente pisa na bola e a gente não é merecedor de ser salvo. Mas entenda que existe uma pandemia que está levando pessoas à morte natural. Só que o plano de Deus é muito maior do que isso. O plano de Deus é um plano para uma salvação eterna. É uma salvação para todos os tempos. Então, a nossa oração precisa ser uma oração e uma intercessão para que nós, como igreja, nós, como corpo de Cristo, a gente esteja disposto a andar por entre aqueles que estão em meio à epidemia, intercedendo pela salvação eterna dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parentes com quem a gente convive. Esse é o entendimento da visão do Senhor diante de tudo isso, porque o Senhor, ele está colocando em ordem todas as coisas. Nós precisamos discernir a movimentação que está acontecendo, que começa no céu e é refletida na terra. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter essa visão eterna. E o que é que a palavra afirma como 3 coisas que irão permanecer eternamente: a fé, a esperança e o amor. E eu quero falar uma coisa para você hoje. O Senhor, o Criador, aquele que sujou as mãos de barro para fazer a humanidade, ele tem fé em você e em mim. Só que não é por causa de você, por causa de mim, não é por causa do que nós fazemos. Ele tem fé porque a obra é dele. Ele é perfeito. A obra e o projeto e o plano é perfeito porque são dele. Então ele deposita fé em você e em mim. Ele deposita fé na igreja porque a obra é dele. Amém? Esperança, porque quando ele fez o boneco de barro, quando ele fez a humanidade, ele implantou no nosso íntimo, na nossa essência, um anseio por viver toda uma eternidade. E ele quer, ele deseja dividir essa eternidade comigo e com você, com toda a humanidade, para que a gente tenha a oportunidade de viver nele todos os tempos para sempre. E o amor é um amor que nos leva a orar como convém. Porque o amor que é nosso, o amor que é humano, ele é falho. Faltam coisas, faltam toda uma integridade. Nós podemos apresentar atitudes de amor, mas em certos momentos, quando o amor ele é nosso, ele ainda é falho. A palavra fala que existe um amor perfeito, que é o amor do Pai, que é o amor do Filho, que é o amor do Espírito Santo. Esse, quando derramado em nós, quando a gente crê, quando a gente abre aquela brecha no coração para que o Espírito Santo venha e nos encha com a presença dele, o amor que vem de Deus enche a nossa vida. Esse é o amor perfeito, que joga fora, lança fora todo o medo. Sabe por quê? A gente começa a compreender que a vinda do Senhor Jesus, o esvaziamento da glória dele para vir aqui, para se tornar igual a mim, igual a você, igual a qualquer ser humano, foi necessário e foi suficiente para derrotar 3 grandes inimigos da tua vida e da minha vida: o pecado, a morte e Satanás. Ele já venceu, já era game over.
acabou. Ele já detonou com esses 3 adversários. Se nós tomarmos posse dessa obra da cruz pela fé para a nossa vida, não há medo, não existe medo na nossa vida, porque Jesus já fez por mim e por você. Está feito, tetelestai, está consumado. Então, a compreensão e a posse pela fé, a aquisição desse direito, nos leva a uma vida extraordinária, sabendo e confiando que o Senhor, que é Pai nosso, está no controle de todas as coisas e nós não precisamos temer mal algum. Só que nós, como igreja, nós somos o sacerdócio real, que é aquele que passa por entre o povo, intercede, orando, ajudando os aflitos, consolando aqueles que perderam entes queridos. Por quê? Porque através da igreja, o Senhor, pelo Espírito Santo, há de trazer consolação, há de trazer amor que vem de Deus, há de trazer pessoas a receberem a salvação eterna para as vidas delas, para toda a casa delas, porque o propósito da obra do Senhor é muito maior do que nos salvar de um vírus que foi coroado como um rei que mete medo em todo mundo, deixa as ruas vazias, coloca todo mundo dentro de casa, e um mundo que não presta atenção, e um rei com letra maiúscula que foi colocado por seres humanos uma coroa de espinhos, porque não prestaram atenção, não caiu a ficha de quem ele era. Só que hoje, esse homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E sobre a cabeça dele foi colocada uma coroa incorruptível, porque hoje ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, a igreja, ela precisa, como corpo de Cristo, entender que o cabeça foi coroado. O cabeça da igreja, a coroa é na cabeça. Então, hoje, a igreja precisa entender que não tem denominação melhor que a outra. Não tem pastor mais poderoso que o outro, porque a coroa, a glória é do cabeça. A glória é do Cristo de Deus. A coroa está na cabeça dele. Que nós precisamos tirar qualquer tipo de currículo, qualquer tipo de título e jogar aos pés daquele que é o único que merece honra, glória e louvor da nossa parte. Então, essa pandemia, uma das funções que ela trouxe para nós como igreja foi compreender de que existe uma divisão tão grande, sabe? É teologia para lá, é conceito e preconceito para cá, é legalismo, é liberalismo, é um tanto de ismo para lá para cá, que a igreja ela precisa olhar para si, pegar a palavra como uma faca de 2 gumes e apontar para si mesmo, não apontar para os outros, e apontar para si e falar assim, cara, a igreja ela está esfacelada, a igreja está dividida, a igreja está cheia de pensamentos. Quando lá você vai ler em João 17, o Senhor, ele na oração sacerdotal, ele orou pela unidade da igreja, porque quando a igreja for uma só, em pensamento, em atitude, em comportamento e naquilo que declara, o mundo vai crer que Deus teve um projeto desde o princípio perfeito, onde ele sacrificou o próprio filho, o filho esvaziou da sua glória, veio para cumprir todo e qualquer princípio que o Pai tenha determinado
e cumpriu, e fez, e realizou a obra da cruz, perfeita, perfeita. E aí trouxe para nós um plano perfeito de redenção. Então, enquanto a igreja continuar toda esfacelada dessa forma, as coisas ainda não chegarão no cumprimento. Porque o Senhor, Ele espera uma noiva íntegra, santa, incorruptível e que tenha unidade, tanto consigo mesma, quanto com o céu, quanto com o noivo Jesus Cristo, quanto com o Pai, quanto com o Espírito Santo. Então é necessário que a gente receba nesse tempo o entendimento de que nós, como igreja, a gente precisa tomar consciência disso. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer o nosso pecado e começar a caminhar para andar em unidade uns com os outros. Outra coisa que a palavra fala, que nas mãos do Rei dos Reis está o cetro da justiça. Se está nas mãos, então é porque está no corpo. Se na minha mão e na tua mão é colocado um cetro da justiça, nós precisamos entender que a justiça é a justiça de Deus. Justiça é a justiça do Criador, do Pai. Porque se depender da nossa justiça ela é sanguinária e revanchista. A nossa justiça, na concepção da palavra, ela é igual a um absorvente usado. Então, o que significa isso? Que a nossa justiça, ela está pronta para ser jogada no lixo. Porque na justiça de Deus, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago. Jesus Cristo já sangrou no madeiro por mim e por você, para que houvesse redenção dos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos, para que todo aquele que crê que essa obra já foi feita, a gente seja justo aos olhos do Pai. E a palavra também fala que a vingança, a revanche é dele, não é minha nem sua. Ele é o justiceiro. É ele quem faz e quem determina a justiça. O mesmo Deus que leva para o céu o ladrão da cruz é o mesmo Deus que também olha para a vida de todas as pessoas com justiça e traz para a vida de cada um aquilo que ele determina. Outra coisa que a gente precisa compreender é que se nós definitivamente tomamos posse da obra da cruz para nós, a gente precisa saber que pecado, morte e Satanás são inimigos já vencidos. Amém? A gente só precisa compreender que existe um grande inimigo para ser derrotado. E esse inimigo é um Deus poderoso que se chama ego. Mais uma vez, vou trazer à tona esse assunto, que esse Deus tem arrebanhado milhões, bilhões de fiéis pelo mundo afora. E ele tem arrebanhado ególatras para todo canto. Então nós precisamos reconhecer e derrubar esse Deus da nossa vida. A igreja, primeiramente, precisa olhar para dentro de si e reconhecer se há egolatria em nós, porque ela é o início da divisão, ela é o início da separação. O orgulho e a soberba são os tijolos que se levantam, os muros de separação entre nós. Então eu oro para que o Espírito Santo da comunhão nos traga unidade,
nos traga a consumação na nossa vida como igreja, para que a oração sacerdotal do Cristo por unidade aconteça na vida da igreja. Porque nós, como sacerdotes, nós temos a honra e o privilégio de orarmos e intercedermos pelos enfermos, pelos aflitos, por aqueles que estão com extremo medo de todas as coisas que estão acontecendo, porque em nós está o privilégio de vivermos o ID, de pregarmos a boa notícia de que a salvação ela é muito mais ampla e vai além do que um livramento de um vírus que foi coroado. É a notícia de que existe uma salvação eterna para todos sempre, para a vida de cada um. E que toda essa nossa função, ela passa já desde casa e vai até para os confins do mundo, para onde quer que você e eu formos. Que a gente leve essa notícia, nós sejamos intercessores de todo o povo e que o Senhor da glória seja honrado, seja louvado, seja glorificado por tão grande plano que Ele traçou para você, para mim, para toda a eternidade, para a alegria nossa, para a felicidade do coração dele. A nossa oração é para que a unidade da igreja ela esteja às portas, para que se cumpra o querer do Senhor na nossa vida e para a vida de todo o planeta, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.